E aí, galera? Bem-vindos de volta! Uma nova geração de segurança para smartphones está tomando forma, com chips de criptografia quântica entrando em fase de testes em protótipos. Esses chips especializados usam os princípios da mecânica quântica para criar chaves de criptografia que não podem ser interceptadas ou duplicadas sem detecção. É tipo ter um segredo que se autodestrói se alguém tentar espiar. Os primeiros esforços de desenvolvimento estão focados em protocolos de distribuição de chaves quânticas que garantem uma comunicação segura entre dispositivos e servidores remotos. Pense nisso como um zap-zap super seguro, onde só você e seu contato têm a chave da conversa. Diferente da criptografia tradicional, que se baseia em cálculos matemáticos complexos, os métodos quânticos garantem a segurança através do comportamento físico das partículas. É como se a segurança não dependesse de um cadeado, mas da própria natureza do material. Várias empresas de tecnologia e instituições de pesquisa na Ásia e na Europa já demonstraram protótipos desses chips integrados em plataformas móveis. O Brasil, quem sabe, não entra nessa corrida em breve, né? O objetivo é desenvolver componentes em miniatura que se encaixem na arquitetura atual dos smartphones, permitindo mensagens seguras, transferência de arquivos e autenticação na nuvem. Adeus medo de ter seus dados vazados. Se bem-sucedidos, esses chips de criptografia quântica podem redefinir os padrões de privacidade de dados em eletrônicos de consumo e adicionar uma nova camada de defesa contra ameaças cibernéticas cada vez mais avançadas. É a segurança que a gente sempre sonhou, digna de um filme de ficção científica, mas que está virando realidade. Os chips de criptografia quântica funcionam gerando chaves criptográficas usando geradores de números aleatórios quânticos e as distribuindo por meio de métodos de distribuição de chaves quânticas. O conceito central envolve codificar as informações da chave em estados quânticos, como a polarização de fótons. Quando um remetente transmite uma chave quântica para um receptor, os princípios da física quântica garantem que qualquer tentativa de interceptar ou observar a transmissão altera a própria chave. Isso torna a comunicação inerentemente segura, porque ambos os usuários podem detectar qualquer interferência de terceiros. No chip, isso é gerenciado por meio de fontes de luz quânticas em miniatura e detectores embutidos em substratos de silício que se encaixam na arquitetura de um celular. O chip quântico primeiro cria uma sequência aleatória de bits usando eventos quânticos, como o spin de elétrons ou mudanças de fase de fótons. Esses bits formam a base da chave de criptografia. Como os processos quânticos são fundamentalmente imprevisíveis, a chave resultante não pode ser decifrada por engenharia reversa. O chip, então, codifica essa informação em um sinal quântico, tipicamente usando fótons emitidos por um minúsculo laser ou diodo emissor de luz. Esses fótons são enviados através de um caminho óptico dentro do dispositivo ou entre dois dispositivos pareados. Receptores dentro do telefone medem os estados dos fótons para reconstruir a chave, e quaisquer discrepâncias do comportamento esperado são sinalizadas como possível espionagem. Uma vez que a chave de segurança é estabelecida, ela pode ser usada para criptografar chamadas de voz, mensagens de texto e transmissões de vídeo. O chip quântico interage com os processadores móveis padrão e as funções do sistema operacional para lidar com essa criptografia em tempo real. Como a chave é gerada e trocada usando meios quânticos, ela é única para cada sessão e não pode ser reutilizada ou replicada. Após o uso, a chave é excluída e uma nova é gerada para a próxima comunicação. Essa atualização contínua das chaves de criptografia garante que, mesmo que uma sessão anterior seja comprometida de alguma forma, as comunicações futuras permaneçam seguras. A integração em smartphones exige que o chip de criptografia quântica seja compacto, eficiente em termos de energia e compatível com o hardware existente. Pesquisadores estão trabalhando na miniaturização de componentes como fontes de fótons, guias de onda e detectores para caber em um chip que não é maior do que um processador de comunicações típico. Esses chips são fabricados usando materiais avançados que permitem que os efeitos quânticos operem de forma confiável em temperatura ambiente. Engenheiros também estão garantindo que o chip quântico não interfira com sinais de rádio, recepção de GPS ou funcionalidade da câmera. O desafio reside em equilibrar o desempenho com as restrições físicas, mantendo o tratamento de sinal quântico seguro e livre de erros. Para dar suporte à criptografia quântica em redes móveis, os protocolos de comunicação segura estão sendo redesenhados. O chip precisa interagir com nós remotos de distribuição de chave quântica que são gerenciados pelos provedores de serviço. Isso envolve a transmissão de parte da troca de chave quântica por redes padrão, enquanto se utiliza links de fibra óptica ou satélite para a porção quântica.
Celulares equipados com o chip, de tempos em tempos, se autenticarão com nós confiáveis para estabelecer chaves de sessão. Essas chaves podem então ser usadas para navegação segura, mensagens e acesso a armazenamento em nuvem. Com o tempo, uma rede de nós confiáveis formará a espinha dorsal de um sistema global de comunicação quântica. A experiência do usuário, em grande parte, permanecerá inalterada, já que a maior parte da atividade de criptografia acontece em segundo plano. Quando um usuário iniciar uma chamada segura ou transferência de arquivo, o chip realizará automaticamente uma troca de chave quântica com o destinatário ou servidor. O celular exibirá um status de verificação, indicando se a conexão é quântica e segura. Desenvolvedores de aplicativos terão acesso a interfaces de programação de aplicativos, ou APIs, que permitem a integração da criptografia quântica em softwares existentes. Essa abordagem permite uma transição suave para os consumidores, sem exigir nenhum conhecimento especializado de como a tecnologia subjacente funciona. Auditoria e certificação de segurança terão um papel fundamental na validação do desempenho dos chips de criptografia quântica. Laboratórios independentes testarão cada modelo de chip para confirmar sua conformidade com os padrões nacionais e internacionais. Essas avaliações incluem testes de estresse do chip sob várias temperaturas, cargas de comunicação e cenários de degradação de sinal. Eles também testarão vulnerabilidades em algoritmos de geração de chaves ou ataques de canal lateral. Uma vez certificado, o chip terá um selo de segurança indicando sua confiabilidade para uso em ambientes de alta segurança, como agências governamentais, serviços financeiros ou sistemas de saúde. Os chips também oferecerão resiliência contra futuras ameaças de computadores quânticos. Enquanto computadores quânticos podem eventualmente quebrar esquemas de criptografia tradicionais como RSA ou SC, eles não conseguem quebrar a distribuição de chaves quânticas devido às leis da física. Isso significa que dispositivos com chips de criptografia quântica permanecerão seguros mesmo com o avanço da computação quântica. Empresas e indivíduos que adotarem essa tecnologia cedo se beneficiarão da proteção a longo prazo de seus dados sensíveis. Combinados com algoritmos pós-quânticos, os chips de criptografia quântica criam uma defesa de dupla camada que aborda os desafios de cibersegurança presentes e futuros. A manutenção e as atualizações para chips de criptografia quântica serão entregues através de patches de firmware emitidos pelo fabricante. Essas atualizações garantem que os chips permaneçam compatíveis com os padrões de comunicação e os requisitos criptográficos em constante evolução. Os técnicos também podem usar ferramentas de diagnóstico integradas nos chips para monitorar o desempenho e detectar a degradação do hardware. Para clientes corporativos, plataformas de gerenciamento centralizado podem permitir a supervisão remota de frotas de dispositivos equipados com criptografia quântica. Esse nível de controle é particularmente útil para gerenciar a conformidade de segurança em grandes organizações que lidam com informações confidenciais ou regulamentadas. Um desenvolvimento futuro promissor envolve a integração de chips de criptografia quântica em tecnologias vestíveis e dispositivos médicos. À medida que mais ferramentas de monitoramento de saúde se conectam a smartphones e plataformas em nuvem, a necessidade de comunicação segura e a prova de adulteração se torna crítica. Um chip quântico embutido em um smartwatch ou em um sensor biométrico poderia proteger dados pessoais sensíveis, como frequência cardíaca, pressão arterial ou níveis de glicose. Isso garantiria que apenas destinatários autorizados pudessem acessar as informações, mesmo que os dados viajassem por redes públicas. Tal proteção é essencial em emergências médicas ou diagnósticos remotos, onde a confidencialidade e a integridade dos dados de saúde transmitidos devem ser garantidas em todos os momentos. Outra possibilidade é a expansão das redes mesh com criptografia quântica, onde dispositivos equipados com chips quânticos estabelecem comunicação direta, ponto a ponto, sem a necessidade de um servidor central. Essas redes descentralizadas poderiam ser usadas em operações militares de campo, zonas de desastre, ou expedições científicas remotas onde a infraestrutura é limitada ou não confiável, como no meio da floresta amazônica ou no sertão nordestino. Cada nó na rede atuaria como remetente e receptor, gerando chaves seguras e retransmitindo informações criptografadas dinamicamente. A combinação de mobilidade, baixos requisitos de energia e alta segurança tornaria essas redes extremamente resilientes contra vigilância ou ataques cibernéticos, abrindo novas possibilidades para plataformas de comunicação autônomas e seguras em ambientes imprevisíveis. Se os chips de criptografia quântica atenderem às expectativas de confiabilidade e desempenho,
eles poderão se tornar um componente padrão em dispositivos móveis premium nos próximos anos. A integração deles também pode abrir caminho para um uso mais amplo em computadores pessoais, sistemas de casa inteligente e até mesmo em redes de transações financeiras. Em regiões onde a segurança dos dados é uma preocupação crítica, governos podem exigir criptografia quântica para comunicações oficiais. À medida que as técnicas de fabricação melhoram, o custo e o tamanho desses chips devem diminuir, tornando-os viáveis para a adoção generalizada. Olhando mais adiante, esses componentes podem formar a espinha dorsal de um novo ecossistema, onde cada dispositivo conectado participa de uma rede quântica segura. À medida que as ameaças à privacidade digital continuam a evoluir, os chips de criptografia quântica representam uma ferramenta promissora para garantir que os dados pessoais e institucionais permaneçam seguros nos próximos anos. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.